viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, e estava diante de ti, e a sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro, ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada, sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que era de ferro, de barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha da eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra golpeou a imagem, tornou-se uma grande montanha e encheu a terra. Aí veio 44. E nos dias deste rei, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para trás ou para outro. Porém, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Quem é essa pedra? Aleluia. Amém? Essa passagem ela nos fala acerca de escatologia. Amém? É um pouco complexo, mas vamos lá. Amém? Tudo começou quando Nabucodonosor, senhor da Babilônia, senhora do universo, que era rei de rei, não o rei dos reis. Naquele contexto ele era o homem mais poderoso da face da terra. Nabucodonosor, diz a Bíblia, que ele teve um sonho, e esse sonho lhe tira o sono, seu sossego, e tira a sua paz. Repare que um homem, o rei mais poderoso do mundo, um sonho perturbou a mente daquele cidadão. Só que quando ele sonha, provavelmente passou o sono. E tem noites que a gente vira de um lado para o outro, e ó, nada. Aí é Deus, ele nos inquietando para a gente orar, ou cantar. Faça isso. O sono vai vir rapidinho. Aí, quando o dia clareou, diz a Bíblia, que foi chamado, trouxeram os magos, os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, talvez até macumbeiro, tudo. Trouxeram tudo. E eles disseram para o rei. O rei disse: eu tive o sonho, estou perturbado e quero saber. E vocês vão ter que me dizer, interpretar o sonho. Os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, os magos disseram: conte o sonho que nós te daremos a interpretação. Ele disse: como que fugiu da minha mente? Não é para todo mundo, não. Cristo, ele tinha 70, de 70 ele tira 12, de 12 ele fica com 3. Vamos aí no monte. Deus, ele não se revela para todo mundo, não. É mistério dele. Não que ele faça acepção de pessoas, não, mas tem mais chegado. Vem cá. Quem é mãe sabe. Quem tem mais de um filho, sempre tem um ou uma que é o xodózinho, né? É verdade. Lá em casa eu fico só de. Sempre tem um que a mãe é o caçula.
Os outros dois ficam só de olho. Eu digo, estou ligado, viu? Do mesmo jeito é o nosso Pai Celeste. Ele chama por dedo, escolhe, escancara as portas do céu e revela. E os magos, os astrólogos, eles disseram: nós só te daremos a interpretação se o Senhor nos contar os sonhos. Assim é bom demais. Ele disse: como? Sumiu da minha mente, acabou-se, eu não sei. Aí disse: não, rei, eu vejo que vocês querem ganhar tempo. Como quem diz, quer conversar minha mente, meu juízo, para me enganar. Se vocês interpretarem, vocês vão ser promovidos, vão ganhar bens, status. Um deles disse: rei, meu senhor, isso que o senhor quer, homem nenhum na terra, nem rei, nem governo, nem presidente, nem governante, homem nenhum nunca pediu isso. E homem nenhum na terra pode dar o que o senhor quer dar. Nem os astros, nem as estrelas, não tem, não pode, não tem como. Isso não está conosco, mas os deuses, porque eles eram politeístas, eles não chamavam de Deus, eles tinham vários deuses, por isso que ele chamava os deuses. Só que tinha 4 jovens lá. Mas voltando um pouco a essa história, quando Nabucodonosor ele cerca a cidade de Judá, passa-se aproximadamente 2 anos, acaba-se a água e a comida, e o que acontece? Eles fizeram uma fenda no muro, chego já lá na pedra, eles fizeram uma fenda e foram fugir. Só que quando saíram, os soldados da Babilônia pegaram eles e levaram presos, cativos para a Babilônia. Eles foram arrancados, sequestrados, raptados, levados à força. Foram excluídos da sua casa, da sua pátria, da sua nação, afastados de suas mães, de seus pais, da sua religião, do templo, dos sacerdotes, da lei. Eles não foram porque eles quiseram, eles foram arrancados. Entre eles estavam Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, 4 jovens da linhagem real sem defeito. E eles foram levados para a Babilônia. A história diz que Nabucodonosor ele era um homem estadista e estrategista. Como? No mesmo tempo em que ele destruía a cidade de Judá lá na Babilônia, ele construía uma faculdade ou um colégio alto para colocar eles lá dentro e colocar algo novo na mente deles. Tirar, arrancar o que eles tinham aprendido. Só que antes disso foi determinado a comida para aqueles jovens. Comida oferecida a ídolos. Só que Daniel, ele era um jovem. Daniel, ele cresceu no meio de um povo corrompido, no meio da apostasia, idolatria, desobediência, pecado. Mas quando foi dito que era determinada a comida, a ração para eles, o vinho, Daniel ele já tinha colocado no coração e não comeu. Eu não vou comer, eu não vou me contaminar. Ele era um jovem sábio. Ele não disse: eu não quero, eu não como, não, senão as penais não me fogem da mente. Chegou e como a comida e deu. Ele disse: olha, dai-me 10 dias, nos dá um tempo, 10 somente de legumes e água para que a gente coma. Mas o rei ele vai ver o vosso semblante e vai me degolar, ele vai me matar. 10 dias somente. Aí ele permitiu. Quando ele permitiu esses 10 dias, quando foi com os 10 dias completos, quando se completou, que esse homem chega lá, o eunuco, que olha para o rosto daqueles 4 jovens, era o semblante deles diferente. Aleluia! Pode ter uma multidão, aonde se tem um cristão ou uma cristã que ora, que jejum, que se consagra, o semblante dele brilha. Paulo disse a Timóteo, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo nós temos que amar.
brilho, a marca. Nós somos diferentes. Mesmo ele calado, mas o brilho do seu rosto, o Espírito Santo, temos a marca. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Sacerdócio real, nação santa. De propriedade exclusiva. Toda casa, todo prédio, toda esquina você vai ver uma placa com o nome. Todo prédio tem lá o nome. Então nós temos o nome, a marca, o brilho. Aleluia. Lá em Apocalipse foi dito que um dos seres que saíram do poço do abismo, que era demônio, a cavalaria do inferno, eles tinham rosto de homem, cauda de escorpião, cabelo de mulher. Uma outra hora eu prego sobre isso. Lembra que lá no Novo Testamento fala o seio de Abraão, o Hades e o poço do abismo. É três coisas diferentes. E ele determinou não se contaminar com aquela comida. E quando a gente coloca algo no coração Glória a Deus. que é da vontade de Deus ou é para a glória deles, tem certeza que Deus ele vai. Glória a Deus. Aleluia. Ele colocou no coração dele não se contaminar. E quando a gente faz isso, Deus diz como que ele está me honrando, eu vou honrar. Glória a Deus. Neemias, ele quando soube o que estava acontecendo em Jerusalém ou em Judá, Hanani, quando veio, que ele fez a pergunta: como é que está a cidade? Está em miséria, em ruína. E ele, quando soube, ele vai orar. Se não me pode da mente, ele passa 90 dias orando. Antes dele ir falar com o rei, ele vai falar com aquele que manda no rei. Antes dele falar ao coração do rei, ele foi falar ao coração do rei e dos reis. Antes dele pedir ao rei, ele foi pedir ao rei que manda no rei. Antes dele consultar o homem, ele foi consultar ao homem, pai, que se chama o filho, filho do homem. Aí quando eles viram Daniel e os outros lá, ele tira a comida sacrificada e dando somente legumes. Aí diz a Bíblia que Deus deu a eles sabedoria, entendimento. Porém, a Daniel ele deu coisa a mais: entendimento, visão e discernimento de sonho. Consagração é coisa boa. Glória a Deus. Deus tinha propósito naquilo. Aleluia. Aí o rei sonha agora, eles não puderam interpretar e manda matar. Aí quando Daniel soube, disse: por que tanta pressa nesse decreto do rei? Que ligeireza é essa? Aí disseram para ele: ele sonhou, está perturbado e quer saber. Os magos, astrólogos, adivinhos tentaram cozinhar. Nos dá tempo. Eu vou me juntar com meus 3 amigos e nós vamos orar. Lembra que os magos disse: isso que o rei pede, que o rei quer, não está conosco, e sim com os deuses, e ele não mora conosco. Mas quem é servo do rei, dos reis, Deus ele revela o profundo e o escondido. Nada é oculto que não venha saber, e nada escondido que não venha ser revelado. Não era para aqueles homens, era para Daniel e os outros 3. Através da oração, Deus ele abre o leque. Deus ele se revela no nosso meio. Pensa comigo, se Deus abrisse nossa visão na tarde de hoje, Meu Deus. e revelasse o que ele quer revelar para nós, muitos aqui iriam se assombrar, iriam desmaiar, muitos iriam correr. Se Deus ele abrir a porta da revelação, acabou-se. Está escrito: as coisas reveladas pertencem a vocês, porém as ocultas pertencem. Clamas a mim e anunciarei coisas grandes e ocultas a qual tu não sabe. Paulo viu coisa e ouviu, então Deus ele não vai se revelar para todo mundo. Aí quando passa assim os 3 anos, aí eles lá agora, foram trazidos para diante do rei. Tem 2 tipos de prova: a prova escrita e a prova oral. Eles 3 passaram de testa. Aí o rei agora sonha, mago, astrólogo, adivinho, feiticeiro, quipambeiro, madeiro, tudo que era falar, nada. Vai queimando. Aí quando ele soube disso, aí ele disse: o que está acontecendo? Dá-nos um tempo. Aí eles vão orar. Quando eles oram, aí Deus agora revela a Daniel. Pode ver.
Deus ele revelou a Daniel. Aleluia. E aí quando revela a Daniel, aí ele começa a agradecer a Deus. Tem um hino do saudoso Eliezer Rosa que diz: mas há um Deus no céu, no céu, no céu, o qual revela os segredos seus, ainda que e o mundo se perturbe, ele é sempre Deus. Mas há um Deus no céu, no céu, no céu, o qual revela os segredos seus, Ainda que o tempo mude. e o mundo se perturbe, ele é sempre Deus. O mundo está se acabando lá fora, a gente está orando, Deus está mostrando, está revelando. Aí ele agradece a Deus, e ele, quando agradece agora, ele é colocado diante do rei e disse: Ei! A visão da tua mente ou o sonho que tu tivesse, como quem diz o negócio, é o seguinte: vou te dizer, a estátua, ele disse: a cabeça de ouro é tu. A Babilônia, ela tinha os seus jardins, era suspenso. Era coisa, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas ele se exaltou. Pode ver que mais na frente ele come mal, que a unha cresce. A segunda parte dela era o tórax, peito, prata. Tanto liga lado esquerdo como lado direito. 2 impérios, os medos e os persas se juntaram. E se tornaram um império. Aí logo após o ouro e a prata vem agora o bronze, ventres e quadris, representava os gregos a promiscuidade de Alexandre o Grande. Aí vem agora as 2 pernas de ferro, pés e dedos de barro. Esse quarto império, ele era o Império Romano. Se nós olharmos a história, vamos observar que esse império, no ano 466 a 468 após Cristo, ele foi dividido pelos bárbaros. Invadido, eles estavam em crise e eles entraram e foi dividido Oriente e o Ocidente. Mas esse sonho quem teve foi o rei Nabucodonosor. Daniel somente interpretou. Aí ele disse que a pedra que tu visse, ela veio de cima, não foi? Tá certo? Cortada. Reino. Esse reino eles foi criado ou levantado da terra. A pedra ela não veio da terra, ela veio de cima. Cortada sem auxílio de mão e foi nos pés da estátua. História de tudo, quebrou. Subiu, o vento levou. Aí diz a Bíblia que a pedra cresceu e se tornou-se uma grande pedra que encheu a terra. Aí passa-se 50 anos, capítulo 7 de Daniel. Está Daniel dormindo em seus aposentos. Esse quarto império das 2 pernas de ferro, pés e dedos de ferro, de barro, até certo ponto ele era forte, mas tinha algo frágil. Aonde se tem barro sempre se fala de oleiro. Minha família tudinho trabalha com barro. Eu também trabalho com barro. Eu faço peça de barro. Não é em forma, na mão. Tudinho. Minha avó tem 97 anos. Ela faz jarra, faz tudo na mão. Todo mundo trabalha, só que eu estou em outra profissão, mas a gente faz. Tudinho trabalha, a minha família toda. Nós conhecemos o barro e há um processo. Mas aí deixa para outra parte. Amém? Em uma grande casa não só existe vaso de honra, mas vaso de desonra. Vaso de ouro, prata e outras coisas. Uma outra parte nós entramos nessa parte. Amém? Aí com 50 anos, Daniel, ele está em seus aposentos e ele sonha. E esse sonho dele, ele viu que 4 ventos vinham do céu e batia no mar. E quando cada um desses batia, subia uma onda, e cada onda que subia, subia um animal. O primeiro vento que veio do céu, que bate na onda do mar, e quando sobe a onda, sobe um leão com asas de águia. Pode ver lá no capítulo 7. As asas desse leão foi quebrada. Nabucodonosor foi quebrado, ele teve que reconhecer Deus. Senhor, ele foi comer mato, a unha cresceu. Ele teve que reconhecer que Deus, ele é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Sobe agora o segundo animal, um urso, com a pata direita levantada e 3 costelas na boca. Essa pata representa o Império Medo, que era mais forte do que os persas. As 3 costelas eram 3 impérios que eles tinham destruído: a Líbia, a Síria e o Egito. O vento passa, a onda desce, o urso desaparece. Aí vem o terceiro vento, bate no mar, sobe um leopardo. Pode ver, está escrito: com 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo representava o Império Grego de Alexandre o Grande, que só durou aproximadamente 12 anos. As 4 cabeças e as 4 asas, Alexandre, a história diz que ele foi envenenado. Não se sabe com certeza, suposição. E o que acontece? Quando ele morre, seu império, seu reinado foi dividido entre Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, seus 4 generais. Aí entra aquela folha branca que tem na Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Um dentre esses generais fica com uma parte da Palestina e o outro com uma parte do Egito. Um dos seus descendentes se torna o protótipo do anticristo, chamado de Antíoco Epifânio. O cara era virado da pantera. Entra no santuário, pega porco ou porca, mata, pega as fezes, joga na parede, pega o povo, faz o povo o adorar. Mas surge um homem chamado de Judas Macabeu. Quem já ouviu falar? Tem o livro de Macabeu? É uma grande história que não vai dar tempo eu entrar aqui. Isso aí é chamado de período interbíblico. Os 400 anos de silêncio. Deus calado, mas ouve e peleja. Só que vem agora o 4º vento e bate no mar. Se nós prestarmos atenção, o 4º animal, ele tem 10 chifres e tem dentes de ferro. Sim ou não? Está lá escrito. Ele pisa, não tem dó, estraçalha tudo. Mas se nós observarmos, é quando o vento vem de cima para baixo, que ele bate na terra, ou bate na água, os animais sobem. Então, o que eu entendo é que Deus, ele é quem levanta rei e quem abate rei. Deus é quem coloca no trono e tira do trono. Deus, ele tira o homem do pó e faz sentar entre os príncipes. Deus, ele pega quem não é, Luciana, para confundir quem é. Deus, ele pega quem não tem para confundir quem tem. Deus, ele pega quem não sabe para confundir quem sabe. Ele pega quem esmatudo lá do interior que fala pro modo, pro onde. Ele não sabe fazer lá. Mas quando abre a boca, sai da frente e Satanás. Nada contra quem é formado. Eu sou tão bem. Entenda, não estou me exaltando. Mas é a unção que faz a diferença. Não adianta ter conhecimento no anelzão no dedo se não tiver a unção. A unção, ela despedaça o grupo. A unção faz a diferença. Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová, ele está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Acabou-se. A unção faz a diferença no glória, no aleluia, no louvor. Não fala bem, não canta bem, não se veste bem, não tem uma boa situação financeira, mas tem algo que o dinheiro, a sociedade, que o povo lá fora não tem. Tem a graça, tem a presença, o Espírito Santo de Deus. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Então isso aí faz a diferença. Crente que tem a unção, Deus, ele abre a porta, a revelação, o profundo e o escondido. Crente que ora não é enganado, não combinado com ele. Ele está aqui, Deus está falando, estão falando de você do outro lado. Lembra daquela senhora, a mulher de Jeroboão, estamos impositamente, se disfarçou de homem e o profeta segue, mas a graça, a unção de Deus na vida dele. O Espírito disse: olha, aquela coisa ruim, vem aí. Era quando bateu na porta, ele disse: fala ou entra a mulher de Jeroboão. Eliseu, ele estava aqui, o moço foi ver o quê? As vestes. E ele está orando. Aí Deus disse: ele foi lá, aí tu chegou, tu fosse para onde? Teu servo não foi a parte alguma. E é assim. Não engana não, o crente que ora não é enganado não. Estão tirando teu couro lá fora, lá do outro lado. Você está aqui, Deus está mostrando. Deus está mostrando. Deus usa alguém que olha, estão te vendendo.
teu lado. Esse daí é quem nos vende. Lembra de José? Vamos vender ele, vamos ver quem vai dar o sonho. Empurrando ele para cima da cabeça sem querer. A ira do homem serve para glorificar a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daqueles os quais são chamados segundo o seu propósito. Então não adianta. Glória a Deus. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Pode jogar maldição, não pega não. Contra Jacó não vale nem que eu Eu fiz um serviço em uma empresa aqui perto. E o homem disse que ia me amaldiçoar. Pode fazer o que quiser. Pelo contrário, saí de lá, Deus, ele abriu 4 e me botou lá dentro para me prestar serviço, meu padre. Serviço para aquelas 4 empresas. Eu falei, amaldiçoa, você não tem medo. Quem Deus abençoa, Satanás não amaldiçoa. Ele veio com maldição, Deus fez com uma maldição imensa. Então é Deus, ele é quem levanta rei e quem abate o rei. Deus é quem bota no trono e tira do trono. Deus levanta quem quer, como quer, na hora que quer. Deus não é menino como diz o ditado, mas ele usa menino. Aí o quarto animal é o Império Romano. Eita! Leia lá no capítulo 8. Fala sobre um bode e um carneiro. Esse carneiro, ele 8, 7, 8. dava chifrada. E tudo, destruía tudo. Não respeitava, não considerava, estraçalhava, pisava. Aí veio um bode. Somente com um chifre. Parece que vem do Oriente, sem pisar no chão. Esse carneiro representa o Império Medo Persa. O bode é Alexandre do Grande. Ele veio. O bode ele tem 2 pulos, o carneiro tem 2 chifres. O bode tem 1. Mas pode ver. Os 2 impérios, mesmo com os peças juntos. E o bode estava lá. Ele veio sem pisar no chão. Bate. Quando bate, ele quebra os 2 chifres do carneiro. Mas na frente diz a Bíblia que um chifre que só tinha um, o bode quebrou-se. Aí nasce 4. Os 4 generais, Cassandro, Lucílio, Enzímago, Ptolomeu e Seleuco. Só que passa-se o tempo, vem o século I. Quando chega o século I, o anjo Gabriel ele vai a uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. Visita ela. Alegra, que é favorecida. O Senhor é contigo. Eita, glória! Ela não é cheia de graça, não, ela foi agraciada. Glória a Deus! Ai, aí muito pega aquela coisinha lá e fica. Não. Ela não é cheia de graça, ela foi escolhida, ela foi agraciada. Cheia de graça é nosso Jesus de Nazaré. Favor merecido. Aí muito pega naquele coisinha e fica. Não serve, não vale. Tanto é que ela disse fazer o que ele manda, não o que eu mando, tá lá. E quando o anjo visita ela, ele disse que ela ia engravidar. Mas eu não tenho contato com o homem, o Espírito do Senhor vai descer, vai te envolver. E o que há de nascer será filho do Altíssimo. E o nome dele será Emanuel, Deus é conosco. Aí ela chega diante dele lá, do noivo, e disse que estava grávida. Aí ele provavelmente disse, gato com leve, estou fora, tu me traiu. Aí o anjo chega lá e disse, não rejeite ela, abrace porque o que está nela vai converter o coração de muitos filhos aos pais, de muitos pais aos filhos. Resumindo, Cristo, ele nasce. Não tinha cama de ouro, foi uma estibaria de cavalo. O ar que ele respirou primeiro foi a sujo. A cama dele era a cama de capim ou vara. Não nasce em uma família rica, não andou em um cavalo quarto de milha, foi no jumento. Sei que Jesus ele cresce. Quando cresce, Jesus começa a pregar a palavra ou o reino de Deus. Aí certa feita chega aos fariseus e pergunta: quando será que o reino de Deus vai vir? Ou vai aparecer? Aí Cristo disse que o reino de Deus ele não viria ou iria aparecer em aparência física. Ele está dentro de vós. Aí Cristo chama agora os discípulos, forma o seu ministério. Passa 3 anos ou 3 anos e 6 meses com ele.
E quando eles passam esses 3 anos e 6 meses, Cristo deu uma ordem para eles e disse: fiquem na cidade até do alto vocês serem revestidos. Vocês vão receber poder, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí Cristo sobe, eles descem, passa 10 dias em oração. Deus, ele manda o Espírito, um vento entra de uma forma onde eles estavam, impetuoso. Todos foram cheios, começaram a falar em outras línguas. Só que lá tinha ex-prostitutas, endemoniado, gente que era analfabeto, né, ex-pescador, era tudo bruto, mas é desse daí que Deus quer. Os galileus eram para pior. Aí convidam eles falando em outra língua, ou a língua deles era a grandeza de Deus. E eles disseram: mas não são todos galileus, essa raça não é analfabeta, como está falando o nosso idioma? Eles muito mal falam a língua deles, que são judeus. Eles não sabem falar o aramaico nem o grego. Está falando nossa língua, que somos partos, medos, elemitas, capadócia, frígia, romanos, síria. Não, está todo mundo chapado. Aí Pedro, agora deixa lá o peito, sobe aí. Não, tem ninguém chapado aqui não. O que vocês estão vendo é a profecia de Joel. 835 anos antes de Cristo. Estou reparando. Entrega tudo. Glória. 835 anos. Nós não estamos embriagados. Se aniversário terceira hora, 9 horas da manhã, já está bêbado? Não, aqui ninguém está bêbado não. Quando eles disseram que eles estavam embriagados, provavelmente eles estavam cambaleando, dando lugar. Não tem tempo que quando Deus toma mudar lugar? É ou não é? Pula, corta laço, faz aviãozinho. É ou não é? Provavelmente foi desse jeito. Disseram que está embriagado. Aí Pedro disse: não. O que vocês estão vendo é a profecia de Joel. Deus derramou o seu Espírito. Aí eles disseram: o que nós faremos? Aí Pedro disse: se arrependa. Porque a promessa pois diz respeito para vocês, para vós outros, para vossos filhos, para todos que ainda estão hoje. Aí lá no capítulo 4, verso 11, Pedro disse: ele é a pedra que os construtores ou a pedra angular. Isaías capítulo 28, aí ele, tomado pelo Espírito, disse: esse que opõe uma pedra em Sião. Eita, Jesus. Pedra provada, eleita, uma pedra de esquina. Aqueles que nela creem não se apressam, não tropeçam, mas aqueles sobre o qual essa pedra cair vai se acabar. E quem é essa pedra? Lá no Êxodo diz a Bíblia que o povo teve sede. Aí Paulo disse que aquela rocha era Cristo. Ele é a rocha, a pedra que os construtores nós que trabalhamos com barro, nós temos forno, fazemos a peça e quando ela está seca nós temos um forno e colocamos dentro. Mas a gente faz o forno, faz a boca dele, que é para colocar dentro. Se não colocar um tijolo ali na esquina, o que vai dar sustento ao arco vai cair. Do mesmo jeito que Cristo, ele é a nossa base. Quem é essa pedra que o rei viu? Repare que foi no século 6 a.C. Passa a Babilônia, passa os medo-persas. Alexandre o Grande caiu, esse outro vai cair. Aleluia! Roma foi dividido. Aí vem Roma Oriental e Roma Ocidental. Eita, Jesus. A estátua tinha 10 dedos, sim ou não? Mas na frente, quando Daniel sonha que vê o quarto animal, tinha 10 chifres, sim ou não? Sim. Mas o que representa esses 10 dedos e esses 10 chifres? Roma não foi dividida, Oriente e Ocidente. Quem não lembra da primeira guerra, isso imaginamente foi a segunda guerra que teve. Hitler e Napoleão Bonaparte tentaram unir. A Europa fazia parte deles. Já tentaram se unir. Era tudo família, o povo de guerra. Tem as Nações Unidas, já tentaram se unir, mas não conseguem, é uma profecia. Não vai se unir de todo jeito. Outro não vai se unir nunca. Já fizeram de tudo, já tentaram de todo jeito, mas não vai conseguir. Estados Unidos, Rússia, esses países. Será bom tempo, porque eu ia trazer tudo descrito num tablet. O nome desses países e o nome deles, como quando era antes. Roma foi destruída. Só que a Roma, mesmo o império, foi destruída.
doaram uma quantidade de terra, um certo rei chamado de Pepino, aí agora tem Roma lá, ou o Vaticano. Isso é uma história longa, daquele tempo vem até hoje. Mas quem é essa pedra que o rei viu no sonho e bateu no pé da estátua? E a estátua desapareceu, evaporou. Essa pedra, ela representa o reino de Deus. Pode ver que ele disse: esse reino não será passado ou passará para outro. Passou a Babilônia, passou a Síria, Egito, os Medo-Persa, os gregos, Roma caiu. Mas esse reino ele não passará, e ele já está na terra. Aquele aqui, essa pedra foi quando Jesus ele nasceu, acabou. Não. Cristo ele vai voltar, e ele quando vier, vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 21. João disse que viu um novo céu e uma nova terra. Da última vez que eu estive aqui eu falei sobre isso, mas foi em outra passagem. Viu um novo céu e uma nova terra. Aí ele disse: esse que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele disse que viu o tabernáculo de Deus. Outra coisa, os irmãos sabiam que tudo vai terminar aonde começou? Tudo começou no verbo, tudo vai terminar. Tem uma senha para entrar lá. As vestes lavadas no sangue. Glória a Deus. Ele quando disse que viu um novo céu e uma nova terra, esse que viu o mar. E o primeiro céu e a primeira terra se foi, ou passou. E ele disse que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aí veio um anjo com um dos flagelos na sua mão. Pega ele e leva ele em espírito sobre um monte bem alto. E João disse que ele mostrou ele a nova Jerusalém descendo do céu, vestida ataviada de glória. Aleluia. E ele quando olha para aquela cidade, ele disse que o muro daquela cidade é muito longo, é grande. E esse anjo ele tinha uma cana de medir como se fosse uma trena, e ele mede. Estava aproximadamente 22 mil estádios, ou 12 mil, se não me foge da mente. Agora, isso é tanto de comprimento, largura e altura. O muro dessa cidade tem aproximadamente 70 metros. Essa cidade ela tem 12 portas. E essas 12 portas são divididas em 4 terços. 3 de um lado, 3 do outro, 3 de um lado, 3 do outro. O tabernáculo de Moisés, ele foi montado do mesmo jeito, em forma de cruz. Só que cada 3 tribos dessa tinha uma bandeira. Cada bandeira representava um algo que apontava para Cristo. Um tinha a águia, Cristo ele veio do alto. A outra tinha um bezerro, Cristo ele é o servo. Outra tinha um rosto, face de um homem, Cristo ele é o filho do homem. Outro tinha um leão, Cristo ele é o leão da tribo de Judá. As 12 portas, o capítulo 21 de Apocalipse é o capítulo do número 12. 12 portas. 12 anjos guardando a entrada da porta. Os 12 fundamentos. Nas 12 portas tinha o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Sobre os fundamentos daquela cidade, sabe o que era que tinha lá? Pedras preciosas. Nos fundamentos tinha o nome dos 12 discípulos ou apóstolos de Cristo. Na porta eram os patriarcas, as 12 tribos. Aleluia! Aleluia! Aí Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não podia contar. Coisas inefáveis. É o que olho não viu, ouvido não ouviu. É que não foi o coração do homem, é o que Deus tem para revelar para mim e para você. João no capítulo 5, ou no capítulo 4, ele ouviu uma voz e disse: não sobe, ele foi arrebatado. E ele quando chegar lá, ele viu um ser sentado no trono, que de cuja presença fugiu a terra e não se achou lugar. Ele viu um mar de cristal, ele disse que a rua é de ouro. Ele procurou um mago para se expressar e não conseguiu. Aí disse: é ouro. Ele viu 24 anciões prostrados diante daquele ser que estava lá. E tinha 4 seres ou 4 querubins, cada um tinha 4 rostos.
instantes. Pronto, estava lá. E essa cidade não vai entrar coisa contaminada. João, ele viu a nova Jerusalém limpa, preparada, ataviada, esperando o seu noivo. Ezequiel viu a Jerusalém terrestre contaminada, lá no capítulo 8 e 9, que ele ainda tinha uma estátua por trás da parede. E uma voz disse: entra, ó filho do homem, coisa pior tu vai ver. E ele se faz um buraco aí na parede, ele quando o cara tinha uma porta, ele abre as paredes desenhadas. Entra e coisa pior tu vai ver. Ele quando entra, ele viu as mulheres por trás do altar se prostituindo com os homens do ministério, dizendo: vem da luz. 70 anciões por trás do altar, lá por trás, oferecendo incensário e com algo na sua boca, dizendo: aqui ninguém nos vê. Aí no capítulo 9 e 10, aí Deus ele pega, mostra ao profeta, ele diz: vê o que eles estão fazendo no meu santuário para me entristecer. Filho do homem, que eles estão fazendo. Aleluia. Por isso que no capítulo 3 de Apocalipse diz: a porta e bato. Vocês estão me expulsando. Aí no capítulo 10 e 11, a Bíblia diz que a glória se levanta de cima da arca, vai para o teto. Deus olhando: com quem eu vou me afastar? Eu não vou compactuar com o pecado e com a imundície. Eu sou santo, serei santo, porque eu sou santo. O povo que foi para o cativeiro não confiava mais em Deus e sim no santuário. Confiar no santuário ou em religião não adianta. Não tem vida, religião não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré. Religião, ela tenta nos levar para Deus. No Evangelho, ele traz Deus para o homem e nos leva para o Pai. Aí ele disse: o que eles estão fazendo aí? A Shekinah se levanta, sobe para o teto, do teto vai para a porta, da porta ela vai embora para o lado do Oriente. O Oriente é o caminho da glória. Quando isso aí acontece, aí vem agora o que é que eu vou fazer. Tem 6 homens de branco, entre eles tem um contiteiro, e ele disse: mata a testa de quem não se contaminou. O resto mata, a começar no altar. Aleluia, meu Deus. Deus ele vai começar a fazer a limpeza. Deus ele entregou, Cristo entregou a igreja formada lá no Novo Testamento. A igreja foi deformada, houve a reforma. A igreja está deformada de novo, a igreja brasileira. Está precisando de uma reforma. E essa reforma vai acontecer. Muitos que estão em cima vai descer. Muitos que estão embaixo vai subir. Deus ele vai levantar os pequenos. Veja que dia é hoje. Essa palavra ela é profética. Você que está ouvindo a minha voz, se prepare. Deus ele vai me levantar. O tempo da limpeza chegou. Deus ele vai começar no altar, fazer a limpeza. Jesus entrou no santuário, pegou um chicote, soltou as pombas aos animais, jogou a moeda fora, passou no chicote e disse: aqui é casa de oração. Mas você que transformado em convite e salteador. No parque do gentil só se ouvia um mugido de boi e não barulho de zoada do gentil. Aí Jesus expulsou. Quando ele expulsou, aí pode ver que ele começou a fazer milagres. Então ele vai entrar como general de guerra. Então a nova Jerusalém, ela lá não vai entrar nada. Aí ele disse que ficaram de fora os falsos, os tímidos, os idólatras, os afeminados, os sodomitas, os mentirosos. Aleluia. Vai ficar fora todo mundo. Esse daí. Mas aquele que tem suas vestes lavadas no seio do cordeiro. Lá, o homem foi privado de comer a árvore. Estou parando. Ele foi privado de comer da árvore da vida por causa do pecado. Lá nós vamos comer da árvore da vida. Não é ter um homem adoeceu lá.
Lá não vai haver choro, lá não vai ter dor. Aleluia. Lá não vai ter nada de salvar. A árvore da vida, o rio que sai do trono de Deus. Aí o Salmo 46 ele diz: há um rio cuja corrente é alegre, o santuário da morada do Altíssimo. Ei, o rio sai do trono de Deus e plantou o seu Deus no jardim do Éden. E o rio saía.